Então essa é a razão de ser da nossa visita, de forma muito singela, é a apresentação dessa representação criminal contra essas pessoas que já foram identificadas e presas, sem prejuízo de outras representações que possam vir a partir da identificação de novos fatos e novos autores de crimes, sobretudo aqueles que tenham financiado e contribuído intelectualmente para a prática desses crimes no dia 8 de janeiro. Nós optamos, no âmbito do Senado Federal, de manter sob sigilo essa representação e, obviamente, apresentada à Procuradoria da República, e fica a critério da Procuradoria-Geral da República o levantamento ou não do sigilo. Como há sugestão de medidas cautelares, eu reputo que era adequado, antes de apresentar a Vossas Excelências, que se mantivesse o sigilo dos termos da representação, dos nomes veiculados, dos dados informativos relativamente a essas pessoas e aos fatos. Então essa é a razão de ser, quero aqui externar a nossa sincera preocupação com os desdobramentos disso, o nosso objetivo e o nosso desejo de que haja o máximo de empenho do Ministério Público Federal, todo ele que é uno e indivisível, desde o Procurador-Geral da República até as instâncias nos estados do Ministério Público Federal, para coibirmos em repreensão esses fatos e evitarmos que outros fatos possam acontecer a partir de algum sentimento de impunidade que possa surgir. Certamente, com o trabalho que Vossa Excelência já indica ter feito, a advocacia do Senado, de identificação da autoria e da materialidade dos fatos ilícitos cometidos, sejam aqueles meramente danosos, mas mais que tudo, atos preparatórios de qualquer sublevação do regime político, adotarmos providências imediatas. Nós temos um grupo formado para que entre segunda e terça-feira tenhamos, diante dos elementos coligidos pela Casa do Senado, mover logo a ação penal juntamente com as ações cautelares, ou somente as cautelares, ou o inquérito com as cautelares. O coordenador da 2ª Câmara Criminal, que é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal, e que coordena basicamente esses serviços ligados ao 8 de janeiro último, o grupo de trabalho dele vai se dedicar no final de semana para dar uma resposta à sociedade brasileira e ao Estado brasileiro e ao Senado Federal, que tem essa competência constitucional e que aqui muito nos honra por reafirmar as atribuições do Procurador-Geral e de todo o Ministério Público em suas instâncias distintas, em trazer este material contendo ilícitos ocorridos no último domingo, e que nós vamos nos debruçar com a rapidez e com a confiança de que é preciso responder aos fatos, porque o nosso maior valor constitucional é a democracia. E a representação, na verdade, aos desdobramentos de inquérito ou desde já de ação penal, e há uma preocupação que eu particularmente tenho em relação a esse tema, que não só a persecução criminal que possa impor uma condenação criminal e as cautelares de natureza penal em relação a essas pessoas que praticaram esses crimes, mas também algo que me toca, que é a reparação do dano civil em função dos danos causados no Senado Federal. Nós já fizemos um levantamento ainda preliminar, do custo disso, é um dano milionário, de quebra de vidro a portas, a tapetes, obras de arte, enfim. São danos realmente muito concretos e muito efetivos, de uma grande magnitude. Então nós vamos codificar isso e, naturalmente, que embora a instância própria seja juízo cível, através de uma ação de reparação de danos da Advocacia Geral da União, juntamente com a Advocacia do Senado, naturalmente que no âmbito penal também as medidas cautelares de cunho patrimonial, como bloqueio de ativos, arresto, sequestro, enfim, aquilo que couber, é importante também para nós garantirmos essa reparação do dano, porque não é justo que a sociedade brasileira, o erário, o povo brasileiro pague pelos danos causados por uma minoria extremista que pretendeu fazer um golpe no país. Então, esse pedido também faço, está externado aqui, relativamente a essa preocupação. Obviamente que o objetivo principal é a punição de natureza penal no menor espaço possível em relação a essas pessoas.